ideal e mundo real. Seja bem-vinda a mais um Anaflix. Prazer, eu sou Ana Cláudia Borges, bailarina e professora de dança do ventre. E o nosso assunto é o que é o certo, o que deve ser feito, mas o que acontece na prática, né, gente? Porque às vezes a gente tem algo idealizado e que é o que a gente aprende, mas na prática, às vezes, isso não é tão efetivo. Eu vou falar sobre a sala de aula. Eu falei aí nos últimos Anaflix sobre dança do ventre para crianças, né? Comentei até que o importante seria ter salas que tivessem uma ambientação, uma decoração própria para crianças, separadas por faixas etárias, 4 a 6 anos, 6 a 8 anos, 8 a 10 anos, por exemplo. Mas que, na verdade, isso é muito difícil da gente conseguir ter, né, tantos horários disponíveis, porque depende muito de onde essa professora trabalha, se ela trabalha, quantas vezes essa escola é dela, ela consegue montar a grade de acordo com o que ela acredita, ou ela vai ministrar aula uma vez por semana numa academia, numa escola de dança que tem diversas modalidades. Então, eu não vou falar hoje especificamente sobre as crianças, mas sobre isso, o tal do mundo ideal versus o mundo real na sala de aula. Mas você pode adaptar aí, eu acredito que para o seu nicho, para o seu trabalho, porque eu acho que esse assunto cabe em diversos cenários. Uma pergunta que eu sempre recebo é: como você divide os níveis? Como que você forma uma aluna e como... basicamente assim, né? Onde que eu me encaixo? Qual é a turma que eu tenho que entrar? Quanto tempo eu vou demorar para me formar? São as perguntas assim que a gente mais recebe. Num cenário ideal, a gente poderia pensar aí numa dança do ventre de um curso de uns 4 anos, vamos pensar assim, com o nível iniciante, básico, intermediário, avançado, profissionalizante, dividindo aí em semestres e etc e tal, com o conteúdo programático que a professora, né, tem em cada semestre, cada módulo um assunto. Mas se você é professora ou até mesmo se você é aluna e já praticou, você sabe o quanto é rotativo o público de uma aula de dança. Quantas pessoas começam e continuam firmes? Quantas pessoas até fazem a aula, assim, elas pagam, mas nunca aparecem? Quantas? Então, assim, eu acho que é muito difícil a gente deixar certinho. Por quê? Porque às vezes uma turma começa e não desenvolve. Às vezes a turma em si, as alunas da turma, elas estão sempre presentes, elas são super animadas, elas se dedicam e aquela turma acaba evoluindo mais rápido do que uma outra turma, que eu até brinco, né, que às vezes rola rodízio, né? A gente tem um mês e a professora ela tem 3 alunas. Na primeira semana veio 2, na outra semana veio uma que não veio na outra semana, na outra semana veio as 3. Aí elas vão rever o assunto que teve, né, nas outras aulas, porque cada uma fez um dia e precisa dar uma olhada. Na outra semana não foi ninguém. Então, assim, um conteúdo programático de 4 aulas foi utilizado... Não, seriam 4 aulas diferentes. A professora deu a mesma aula 4 vezes. Porque cada vez foi uma aluna. Ah, Ana, não, segue o programa. Então, mas aí eu segui o programa, mas eu não dei o assunto. Ah, mas então, já faço aula há 5 anos, então eu deveria me formar e eu ainda na minha escola tô no nível X. Mas assim, quanto você se dedicou? Então, para cada lugar, tem gente que... Gente, eu sempre falo, isso aqui é a minha opinião, é a minha visão, tá? É a forma como eu acredito, é a forma que a minha experiência diz, tá? Não é uma regra, não é uma lei, tá? Mas, às vezes, a aluna, ela já praticava outra atividade, por exemplo, ela é uma pessoa que veio aí desde criança praticou balé, jazz e resolveu fazer dança do ventre. Ela já tem uma noção de coordenação, de memorização, de coreografia, de musicalidade. Então, assim, ela vai ter que aprender o repertório da dança do ventre, mas pode ser que o aprendizado dela seja muito mais rápido do que uma pessoa que nunca dançou. Porque essa pessoa que nunca dançou, ela vai poder aprender? Vai. Só que ela vai ter que trabalhar todos esses tópicos que eu já falei. Pode ser que ela ainda não tenha, assim, uma boa musicalidade, uma boa coordenação. Tudo tem que ser treinado. Outra coisa, você também já deve ter presenciado. A pessoa faz aula há 5 anos, só que assim, um mês ela falta, aí ela vai 2 meses, aí ela tem não sei o que, aí ela para, aí ela volta, aí ela não treina em casa.
E aí você tem a outra coleguinha que faz aula só 1 ano, mas ela entrou, já se matriculou em 2 turmas, chega em casa, vai treinar o que a professora fala, procura estudar sozinha também, procura outras fontes. Então, assim, eu não consigo falar pra você, eu não acho que o tempo seja um fator decisivo, sabe? Ela tem que ter tantos anos de dança para poder falar que se desenvolveu. E também, como professora, acho muito difícil ter um conteúdo programático, porque as turmas, elas mudam muito. E você, o que você acha? E é isso. No mundo ideal, a gente tem realmente um conteúdo, os assuntos definidos, as aulas mais ou menos esquematizadas, mas no mundo real nem sempre a gente consegue seguir o nosso conteúdo programático. E são poucas as pessoas que seguem em frente. Por quê? Porque a dança, ela, por mais que a gente leve a sério também, é uma atividade física complementar. Então, assim, eu também como professora de dança, eu não posso chegar na minha aluna e falar, se você faltar, você vai ser excluída da minha escola porque você não está tendo um bom rendimento. Porque muitas vezes a pessoa procura uma aula de dança como um hobby. E isso também é tema de outro Anaflix. Eu ia falar agora, mas já deu 6 minutos de vídeo. Então eu falo pro próximo, se você tiver interesse, você aguarda o próximo Anaflix. E é isso. Concorda comigo? Não concorda? Qual a sua opinião sobre o assunto? Deixa aqui nos comentários. Grande beijo e até o nosso próximo Anaflix.